Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos a inscreverem-se em nosso canal, a curtirem e a compartilharem as mensagens com mais pessoas. Amém? E eu tenho uma reflexão para compartilhar com todos vocês, onde ela está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 11, onde ela vai nos dizer dessa maneira: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aleluia. E o tema, meus irmãos, o tema da nossa reflexão é 3 tipos que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Meus amados, aqui em nosso texto, logo de início, nós vamos observar que há algo de muito interessante na resposta dada ao rei de Judá. Josafá, meus irmãos, ele faz uma pergunta, e é o servo do rei de Israel quem responde, enquanto o próprio rei de Israel nada fala. E o que nós podemos observar e ver aqui é que Jorão, ele já até conhecia Eliseu, mas devido às suas histórias e de quem ele era discípulo, Jorão, meus irmãos, nós vamos entender que ele não queria anunciar Eliseu. Jorão, nós vamos observar que ele não desejava mandar chamar Eliseu. Meus amados irmãos, haverão pessoas em nossa caminhada, ainda que elas nos conheçam, haverão pessoas que ainda que elas saibam aonde nós estejamos, ainda haverão pessoas que estejam envolvidas conosco em algum trabalho, alguma atividade, ainda que elas saibam de nós, elas não vão querer nos ouvir, simplesmente por não ouvirem e não desejarem ouvir a verdade. E principalmente não irão nos anunciar somente por causa de um orgulho em seu coração. Mas louvado seja Deus por tudo isso, onde no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 14, vai nos dizer dessa maneira: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ei, meu irmão, não poderão mais te esconder. Ei, minha irmã, não vão poder mais te esconder. Marcos capítulo 10, versículo 26 diz assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Meus irmãos, vão saber de você, vão conhecer o teu negócio, aleluia, vão conhecer o teu mercado, vão conhecer o teu escritório, vão conhecer o teu trabalho. O que aprendemos com esta nossa reflexão, sendo por maldade ou ainda que não acreditem em você, não vão poder te esconder por muito tempo. Meus irmãos, vão mandar te chamar e o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Aleluia. O texto em que lemos, ele vai se desenvolver da seguinte forma. A Bíblia nos conta que Jorão ele assume o reino de Israel em Samaria, após a morte de seu pai Acabe. E a nossa Bíblia, ela continua nos contando que Mesa, rei dos Moabitas, ele era contratador de gado. E ele pagava ao reino de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. No entanto, meus irmãos, com a morte de Acabe, rei de Israel, e com a sucessão por Jorão, seu filho, Mesa, rei dos Moabitas, ele resolve se revoltar e não mais pagar os impostos devido a Israel. Meus irmãos, então Jorão, ele faz algo, ele envia a Josafá, rei de Judá, mensageiros relatando o fato, a revolta dos Moabitas. E Jorão, ele convida para irem juntos contra os Moabitas. Josafá, meus irmãos, rei de Judá,
ele se alia com o rei de Israel e juntamente com o rei de Edom seguem os 3 reinos contra os moabitas. O nosso texto, ele nos relata que antes mesmo de saírem a peleja, Josafá, ele faz algo. Josafá, meus irmãos, ele faz uma pergunta: por onde iremos e por qual caminho subiremos? Meus irmãos, sempre que nós venhamos a fazer algo, sejamos prudentes. Saiba por onde vai, saiba por onde esteja. Amém? O nosso texto, ele nos mostra que Jorão logo responde. Então Jorão disse: pelo caminho do deserto de Edom. Aleluia. Meus irmãos, o que aprendemos nesse episódio é que sempre que nos aconselharmos com quem não sabe como chegar, e muito menos com quem não conheça o caminho, nós iremos passar por grandes e intensas dificuldades e acabar não parando, mas vagueando em desertos. Aleluia. Meus irmãos, todo deserto não é apenas ruim passar, mas se tivermos que passar, que não estejamos desorientados, muito menos perdidos. A nossa Bíblia vai dizer, no versículo de número 9, na parte B, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, diz dessa maneira: e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Aleluia. Meus irmãos, decisões tomadas erradamente, decisões mal tomadas, caminhos escolhidos erroneamente, isso pode nos proporcionar grandes transtornos, em algumas das vezes até irreversíveis. Aleluia. E a pergunta que fazemos aqui é: com quem temos nos aconselhado? Por qual caminho temos direcionado o curso da nossa vida? Esses caminhos têm nos levado a qual destino, meus irmãos? A desertos ou a mananciais? Mas glória seja sempre dada a Deus. Ao tempo que se tem tomado decisões erradas e caminhos sem a direção de Deus, sempre, meus irmãos, sempre haverá quem à nossa volta, ainda que estejamos sem a visão de Deus e por algum momento até perdidos, meus amados, o nosso Deus, simplesmente pela sua infinita misericórdia, Deus, ele sempre levantará pessoas que venham a nos ajudar e que estejam e nos conduzam e venham a nos direcionar ao homem de Deus, para que venha nos trazer uma palavra a nos conduzir para fora do deserto. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer que além dos 3 reis estarem vagando perdidos pelo deserto, a Bíblia diz, no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, na parte B, ela vai dizer dessa maneira: e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Aleluia. Meus amados, nós aprendemos com esta passagem, neste texto, que de nada adianta ter ou ainda mesmo sermos um exército sem a devida e adequada provisão. O texto diz que havia um exército, uma proteção. Havia um gado, alimento, mas não havia água. Aleluia. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, na parte A, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus irmãos, para toda empreitada que venhamos tomar, que busquemos o conhecimento. Aleluia. Meus amados, e aqui nessa nossa reflexão, nós vamos aprender que em nossas vidas, em nossa rotina diária e principalmente em nossa caminhada com Deus, algumas das vezes aparecerão 3 tipos de pessoas que irão atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Aleluia. E a primeira são aquelas que não sabem de nada. São pessoas que entram em nossa caminhada. Elas não somam, elas não semeiam e muito menos
agregam nada em nossa caminhada. São simplesmente sugadores. A segunda classe de pessoas que atrapalham a nossa caminhada com Deus são aquelas, meus irmãos, que até sabem alguma coisa, mas não sabem como repassar o seu conhecimento. São como tanques cheios de combustível. São como poços repletos de água que só possuem muita água. No entanto, ninguém tem como beber nesse poço. E a terceira classe de pessoas que atrapalham a nossa caminhada com Deus são aquelas que não sabem, pensam que sabem e o pior de tudo, não sabem transmitir o que pensam que sabem. Misericórdia. Mas louvado seja Deus, pois o nosso Deus, pela sua infinita, mais uma vez eu tenho que dizer, sempre pela infinita misericórdia de Deus, ao tempo que aparecem no mínimo 3 pessoas que tentam nos atrapalhar, dentre tantas, o nosso Deus, que é todo poderoso, e para nós que caminhamos com Ele, o nosso Deus, Ele apenas precisa apenas de uma, para nos fazer o melhor. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele apenas precisa, meus irmãos, apenas de uma pessoa para usar em nosso favor. Aleluia, aleluia. E a pergunta que eu faço aqui, meus irmãos, é: quem deseja ser este a ser usado como bênção na vida de seu irmão? O nosso Deus, Ele sempre colocará em nossos caminhos alguém assim como este servo do rei de Israel. São tipos de pessoas, meus irmãos, que Deus coloca em nossos caminhos, que sabem que são servos sim, de Deus. Eles conhecem o simples, porém o verdadeiro, e o que a nós é primordial para nos salvar a vida. Louvado seja Deus. Pois, irmãos, sejam essas vidas física ou sejam elas espiritual, Deus sempre colocará pessoas a nos ajudar. Essas são as pessoas que não possuem exatamente todas as informações, mas elas sabem exatamente onde as encontrá-las e corretamente. Aleluia. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Meus irmãos, eu gostaria de te encorajar, através dessa nossa reflexão, a te convidar a persistir e a não desistir dos planos de Deus para a sua vida. Ainda que hajam e ainda que apareçam os dificultadores de sonhos, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sempre colocará em nossos caminhos pessoas que nos direcionará aos caminhos certos da vida. Amém? Meus irmãos, eu quero te convidar a você a se posicionar de alguma maneira, de algum modo, a agir e assim também a nos apresentar da mesma forma e do mesmo jeito que fez o servo de Israel. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Meus irmãos, só em Jesus podemos encontrar um caminho construído na verdade e que nos conduza até o Pai. Amém? Meus amados, a nossa Bíblia, ela vai nos dizer que um simples servo do rei, ele diz: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Versículo 16. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Verso 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia
esse vale, aleluia, esse vale, meus irmãos, se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Versículo 18. E ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aleluia. Eu quero declarar, meus irmãos, sobre a nossa vida e sobre a vida de quem crê, que mediante essa palavra, o nosso Deus, ele está não apenas enchendo os nossos vales, mas Deus está transformando vales em mananciais das bênçãos de Deus sobre toda a nossa vida. Creia, meus irmãos, a nossa bênção chegou sobre nosso deserto. Louvado seja Deus. E ainda mais, meus irmãos, Deus está nos dando vitória contra todos os nossos adversários que nos afrontavam. Amém? Aleluia. Meus irmãos, guardem essa palavra em seu coração e que o Espírito Santo venha falar mais aos vossos corações. Amém? E você, meu irmão, e a você, minha irmã, você que anda pelos caminhos afastados do Senhor, ou até mesmo a você que nunca experimentou estar nos caminhos e na presença de Deus, na dependência dele totalmente, eu te convido a dizer assim a Cristo e a entregar-se a Ele e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e viver o sobrenatural em uma vida de provisão de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma vez eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curtam e principalmente compartilhe as mensagens e abençoe mais pessoas. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.